Hoje damos continuidade à série de reportagens sobre as áreas verdes de Fortaleza. Na segunda matéria, vamos mostrar a situação da Lagoa do Opaia. Pertinho do aeroporto internacional, do aeroporto velho, a Lagoa do Opaia tinha tudo para ser um local agradável para o lazer de crianças e adultos. Mas, na verdade, o que se vê por lá é abandono. Moradores denunciam a constante morte de peixes por causa da poluição da lagoa. Luzes queimadas e calçadas quebradas completam esse cenário. Veja com Teice Bandeira e Nilson Filho. À primeira vista, o cenário é de tranquilidade e harmonia. Mas por trás da área verde da Lagoa do Opaia, revelam-se problemas graves. O mais gritante é o lixo, e ele está por toda parte, no container, nas margens e até dentro d'água. A sujeira é agravada pela falta de saneamento básico no bairro Vila União. São várias galerias que despejam o esgoto das casas e pontos comerciais dentro do manancial. A consequência da poluição é a morte dos peixes. A pessoa tomar banho aí e cai o couro. Mas a poluição é apenas um dos sinais do abandono no entorno da Lagoa do Opaia. Este trecho foi o último a passar por reformas da Prefeitura de Fortaleza. Era para ser uma área de lazer para os moradores, mas já está completamente depredada. Na quadra, redes de proteção rasgadas. No parquinho, brinquedos quebrados. Dona Alessandra nem traz mais o neto Danilo, de 3 anos, para brincar. No momento a gente não está trazendo não, porque o lixo exposto, vasilhas aí com água parada, né? O bairro faz aí, se posiciona contra a dengue e tudo, mas os moradores muitas vezes são que colocam o lixo, a gente não pode caminhar aqui, morde um mau cheiro na lagoa, e um espaço desse que devia ser bem preservado é um espaço que está sendo pouco usado, né? A caminhada pela manhã a gente vem, que era para se proporcionar o ar livre, a gente não vem por causa, porque também a gente tem medo de roubo, né? Precisa também de segurança, limpeza e cuidar do bairro. O calçadão também está comprometido. Motos e bicicletas que circulam livremente danificam ainda mais o passeio, além do risco que oferecem aos pedestres. Fábio, morador antigo, diz que o problema não é de hoje e se torna ainda pior nos trechos que não receberam a urbanização. Quando eu era criança, a minha mãe dizia: meu filho, amanhã eu vou lá pro calçadão para brincar nos brinquedos. Você é avó e minha mãe não trouxe ainda, porque não está nada pronto lá do outro lado. Do outro lado da lagoa, próximo à feira, a situação é mais crítica. Aqui nem calçadas existem. O mato crescido dificulta a travessia, que se torna ainda mais complicada à noite, já que boa parte dos postes de iluminação, segundo os moradores, não funciona. Não sei se é luz queimada, se é luz quebrada, não dá para saber. Mais complicado é. O abandono do lugar também é ideal para os vendedores e usuários de drogas. Mas sobre este assunto, nenhum dos moradores quis falar, com medo de represálias. Esta será uma das 4 áreas de Fortaleza recuperadas pelas construtoras Rossi, Diagonal e BSPar, através de uma parceria com a Seman, como pagamento de medida compensatória pela derrubada de árvores para instalação de canteiros de obras no bairro Aldeota. Aqui será feito o plantio de novas árvores e a requalificação do espaço. E, pelo visto, as empresas terão muito trabalho pela frente. Estava precisando mesmo a urbanização dessa lagoa. O outro lado ali tá mais ou menos, mas esse lado aqui tá crítico, viu? Para conversar com a gente convidou o vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui no Ceará, José Salles. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso... Obrigado pelo convite. Nós estamos comemorando hoje o Dia Mundial da Saúde. Espaços como esse que a gente acompanhou aí na matéria fazem parte desse esforço para prestigiar ou promover a saúde urbana? Fazem. A própria Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que as grandes cidades, ou as cidades em geral, mantenham algo da ordem de 12 metros quadrados de áreas verdes livres por habitantes. Fortaleza segue isso, não? Não. Infelizmente, o percentual de áreas verdes públicas por habitante aqui é da ordem de 3,9 metros quadrados. Um quarto do que é recomendado. Um terço do que é recomendado. Aí o que acontece? A gente tem muito a aprimorar e muito a resgatar. Por quê?
Porque no nosso caso, por exemplo, a área verde, ela é uma necessidade de conforto que nós temos. Por quê? Nós somos uma cidade instalada na região tropical e essa tropicalidade é dirimida pelas áreas verdes, a arborização urbana, o que é a agradabilidade que essas situações propiciam. Por exemplo, esse parque que foi colocado aí, ele foi criado em 1979, quer dizer, já tem 32 anos. A época que ele foi criado, ele era um parque modelar. Era esse parque, o Parque da Lagoa da Parangaba, o Parque da Lagoa da Messejana e mais um outro que eu não estou lembrado. 32 anos depois... Não era para estar assim, né? Não era para estar assim, era para estar mantido, porque isso é necessário. Você vê a senhora falando que ela não pode mais ter momento de lazer porque está tudo comprometido. O parque agora vai passar por uma revitalização. Mas o que é ótimo. É ótimo, mas também a gente tem que pensar na manutenção desse trabalho que vai ser feito. Exatamente. E na ampliação desses espaços. Por exemplo, o grande parque público, que deveria ser o grande parque público da nossa cidade, que é o Parque do Cocó, ele é uma ficção. Porque a gente acessa pequenas partes dele. São partes mínimas. É o setor trilhas, que foi feito agora. É o Parque Adail Barreto, que também é dessa época, 1979, que está abandonado. E todas essas situações. E essa necessidade, ela é urgente, é urgenciada. Você disse que o Parque do Cocó é uma ficção, porque ele, na verdade, não é todo aquilo que a gente vê? Você vê, mas não acessa. Você vê, mas não utiliza. Ele não faz parte do nosso dia a dia. E acaba não tendo nem condições de defender. Se nós próprios aqui fizemos uma enquete aqui particular, entre todos que estão aqui, qual foi a última vez que você foi no Parque do Cocó e fruiu o Parque do Cocó? Provavelmente vai dizer que faz tempo, que já foi lá uma vez. Ele devia fazer parte do nosso dia a dia, da educação dos nossos filhos, da nossa busca de tranquilidade. Se são espaços tão importantes para essa saúde urbana, por que são tão maltratados como a gente viu aí? Provavelmente porque essa ficha ainda não caiu na nossa cidade. Por exemplo, algumas cidades privilegiam esses espaços e a beleza que eles propiciam. Por exemplo, Maringá, que é uma cidade do norte do Paraná, ela tá na faixa de 15 a 16 metros quadrados por habitante. Teresina, aqui do lado, tem 13 metros quadrados por habitante. João Pessoa tem um pouco acima dos 12 regulamentados. E nós... Essas fichas caíram. Em Fortaleza, 3,9. Para a gente encerrar bem rapidinho, o senhor, como o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil aqui no Ceará, acredita que a ideia da sustentabilidade está na cabeça dos nossos profissionais também? Teoricamente, sim, mas na prática, não. Essa sustentabilidade, ela deveria ser um requisito obrigatório para todas as nossas ações. Com certeza, obrigatória essa palavra. Nós conversamos com José Salles, que é presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil aqui no Ceará. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Diário da Manhã. Eu é que agradeço essa oportunidade de nós, do Instituto, estarmos falando aqui para a população. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. E a gente continua falando sobre áreas verdes até o final da semana. Até sábado tem a nossa matéria.